Olá, seja bem-vindo a mais esse módulo de introdução à programação, em que trabalharemos a parte de vetores. Trabalharemos os conceitos iniciais e em seguida já vamos para as atividades práticas, em como para que serve vetores, como que isso é aplicado de modo objetivo na prática, como isso é utilizado, como você acessa vetores, como você armazena os dados em vetores. Então, este módulo é dedicado exatamente a essa parte. Lembrando que eh, condicional, laço de repetição faz parte do seu dia a dia a partir deste momento. Você já aprendeu nos módulos passados sobre laços de repetição, sobre condicionais, então a partir de agora nós vamos focar exatamente no conteúdo de cada módulo. Muito bem. Quando trabalhamos com vetores, na realidade, vetores nada mais é do que uma maneira de armazenar os dados. Nós trabalhamos muito com a questão de variáveis. Por exemplo, a variável para nome, a variável para soma, a variável para, enfim, para os mais diversos tipos de dados, variáveis para número. é, e agora a gente vai ver quando eu tenho, por exemplo, é, várias notas. Então, como que fazemos para trabalhar isso com vetores? Vamos nos posicionar em que momento nós estamos no curso. Então, nós trabalhamos a parte inicial, a parte conceitual, a parte de estruturas sequenciais, a parte de estruturas condicionais, tá? Esse é um conteúdo muito importante que requer uma atenção muito especial sua. Trabalhamos laços de repetição, também é um conteúdo bastante relevante que você precisa ter o conhecimento dos três principais laços de repetição que nós trabalhamos aqui. Depois trabalhamos aqui uma parte de introdução ao C no 6 e no 7, então nós trabalhamos laços de condicionais e laços de repetição em C. Também bastante relevante esses que eu estou assinalando para vocês. No 8 nós tivemos vários exercícios resolvidos, trabalhamos na resolução de diversos exercícios e no 9 agora trabalharemos a parte de vetores. Imagine que você tem uma variável simples, que é o caso de nota 1, nota 2, que trabalhamos em módulos anteriores, nota 3, nota 4, nota 5. Ok, aqui você até pode dizer, não, professor, declarar 5 notas não há nenhum problema. Mas quando você tem que declarar 100, 200 notas, 1000 notas, como que você faz isso? Fica inviável você utilizar uma variável simples. E é aí que entra a parte de vetores. Claro que eu vou exemplificar utilizando um índice de vetor bastante pequeno, até por questões didáticas. Mas geralmente você acaba utilizando bem mais do que isso. Por exemplo, ao invés de eu ter nota 1, nota 2, nota 3, nota 5, seriam 5 variáveis diferentes, eu posso ter uma única variável quando eu lido com vetores. Uma variável que seria notas e um índice de 5 posições. Então eu teria, lembre-se o seguinte, sempre vetores começam na posição 0. Então, se é um índice de 5 posições, se eu tenho 5 notas possíveis aqui, dentro dessa variável notas, uma nota vai ficar na posição 0, outra nota vai ficar na posição 1, outra nota na posição 2, outra na posição 3 e outra na posição 4, tá? Então, isso é extremamente importante que você tenha consciência que essas notas elas ficam uma em cada posição do vetor, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, sem vetor, eu estou exemplificando aqui, ó, 30 notas, teria que ter 30 variáveis, sendo que com vetor eu tenho uma variável chamada notas com 30 posição, ou seja, ele fica muito mais simples, muito mais organizado e muito mais eficiente. Então, vetores é uma maneira de você organizar os dados dentro de uma única estrutura. O que precisa considerar de vetor? O vetor ele tem duas partes. Uma parte é o índice, que é a posição do vetor. Então, se eu tenho notas de 5 posição, um é a posição 0, outro é a posição 1, outra posição 2, outra posição 3 e outra posição 4. Lembre-se que sempre a posição do vetor começa na posição 0, ou seja, se forem 5 posições, então eu tenho de 0 a 4. Se forem 30 posições, eu tenho de 0 a 29, ok? Isso é extremamente importante que você tenha em mente.
Aí o que que eu tenho? A segunda parte do vetor, eu tenho o valor. Então, na posição 0, eu tenho a nota 8. Na posição 1, eu tenho a nota 7,5. Na posição 2, eu tenho a nota 9. Na posição 3, eu tenho 6,5. E na posição 4, eu tenho 10. Então, essa posição do vetor, ela equivale a uma variável tradicional, como nós trabalhávamos até aqui. Só que agora a gente trabalha uma única variável com várias informações, desde que cada uma delas esteja em uma posição específica do vetor, ok? Então, imagine o seguinte, se eu quisesse essa posição 0 do vetor, é o nome da variável entre colchetes, o número da posição, nesse caso é 0. Posição 1, 1. Posição 3, 2, tá? Posição 1 é a posição 0. Posição 2 é a posição 1. Posição 3 é a posição 2. 4, posição 3. E 5, posição 4. Lembre-se o seguinte, eu volto a dizer. Começa de 0 a 4 quando o vetor tem 5 posições, tá? O que diferencia basicamente uma variável comum? Na variável comum, lá em C, você tinha a declaração int idade, por exemplo. Agora, você tem o tipo normal, você tem o nome da variável, só que você passa a ter entre colchetes, você passa a ter o tamanho do vetor. Então, se for 10 idades que você vai ler, você tem int idades 10. Ou seja, nesse caso aqui, vai da posição 0 até a posição 9. Se eu tenho notas de 5 posições, é float notas de 5, ou seja, vai da posição 0 à posição 4. Se eu tenho letras, eu tenho um char de letras de 26 posições. Então, vai da posição 0 à posição 25. E como que eu preencho um vetor? Normal, como eu fazia com uma variável. A única diferença é que agora eu tenho que dizer qual é o índice que eu vou preencher. Então, se é notas da posição 0, eu vou colocar notas da posição 0. Se é notas da posição 1, é notas da posição 1, notas da posição 2. Então, nesse caso aqui, se eu considerar esse código aqui preenchendo cada uma das posições, de 0 até 2, eu vou ter essas informações aqui dentro do vetor. Na posição 0 eu vou ter 8, na posição 1 eu vou ter 7,5 e na posição 2 eu vou ter 9. Então, cada posição recebe um valor específico. Tem uma característica, tá? O vetor, ele precisa ser sempre do mesmo tipo de dados. Então, se é inteiro, é int. Se é float, é float. Não, eu não posso ter uma posição float e outra posição int. Ou é float todo ele, ou é int todo ele, ou é char todo ele, tá? O que nós utilizamos muito agora com vetores, como é índice, eu preciso percorrer esses índices. E para mim percorrer esses índices, eu preciso de lastro de repetição. Normalmente, para vetores, nós utilizamos o for, porque a gente sabe o número de posições que vamos percorrer. Nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, o contador do i iniciando 0, i menor que 4, ou seja, vai de 0 até 4, e i mais 1, e faço a leitura da nota do teclado. Observe que o scanf, agora ele pega o nome da variável notas e a posição que eu vou ler. Então, nesse caso aqui, eu vou ler a posição 0, vou ler a posição 1, vou ler a posição 2, vou ler a posição 3, vou ler a posição 4. Quando for para 5, ele sai fora do laço de repetição e não executa, tá? Vamos adiante. Se eu fosse imprimir, exibir valores, a mesma coisa. Ó. Eu começo em 0, i menor ou igual a 4, i mais, e faço a impressão da posição 0, da posição 1, da posição 2, da posição 3, da posição 4. Quando vai para 5, ele sai fora do laço. Se eventualmente eu colocar igual a 5, quando ele der 5, ele vai dar erro, porque não existe a posição 5. A posição só vai de 0 a 4, tá bom? Então, isso é extremamente relevante que você tenha em mente que a posição do vetor sempre começa na posição 0. E que sempre você vai trabalhar com lastro de repetição, porque você vai ter que percorrer os índices do vetores. Não tem... Tudo bem, um vetor ali de 3 posições, 4 posições, até tudo bem. Você até poderia não precisar de lastro de repetição. Mas, normalmente, você utiliza laços de repetição, porque são muitos índices em cada vetor. Vamos ao primeiro exemplo? Então, o primeiro exemplo, elabore um programa em C que leia 5 números inteiros, armazene os valores em um vetor
armazene os valores em um vetor e em seguida exiba os vetores digitados. Então aqui eu tenho o enunciado do problema que consiste em você ler 5 números inteiros, armazenar os valores do que o usuário digitar em um vetor e em seguida exibir os valores digitados. Então vamos pensar na solução. Pensar na solução, qual é a minha entrada? 5 números inteiros. Qual é o meu processamento? Armazenar e percorrer. Qual é a saída? Exibir todos. Em seguida, vamos criar o nosso algoritmo, o nosso fluxograma. Então, tenho aqui início, aí declara a variável de vetor de número 5, que é 5 posições, 5 números inteiros. Inicializo o contador em 0 e vejo, 0 é menor que 5? Sim. Então, eu leio do teclado o números na posição 0 e incremento i. Então, agora i passou a ser 1. 1 é menor que 5? Sim. Então, leio na posição 1 e incremento. 2 é menor que 5? Sim. Leio novamente. 3 é menor que 5? Sim. Leio novamente. 4 é menor que 5? Sim. Leio novamente. 5 é menor que 5? Não. Então, saio para cá. Inicializo novamente o contador em 0 e faço... Então, aqui eu já fiz... Esse bloco aqui, eu fiz toda a leitura dos dados. Agora, eu vou exibir esses dados. Então, aqui novamente, 0 é menor que 5? Sim. Então, eu exibo os dados da posição 0. Incremento, aí o i vai para ser 1. 1 é menor que 5? Sim. Eu exibo os dados da posição 1 e faço isso até que i 4 é menor que 5? Sim, exibo. 5 é menor que 5? Não, vou para o fim. Tá? Então, observe que aparentemente está funcionando o meu fluxograma. Aparentemente, meu algoritmo está funcionando. Faço o teste de mesa. Então, na posição 0, qual valor o usuário digitou? 4. Então, eu armazeno na posição 4 na posição 0, desculpa, o 4. Na posição 1, que valor o usuário digitou? 8. Então, eu armazeno na posição 1 o 8. Posição 2, digitou o 2. Armazeno o 2 na posição 2. O 3, digitou 10. Armazeno 10 na posição 3. E o 4, digitou 6. Armazeno 6. Em seguida, eu faço a exibição. 4, 8, 2, 10 e 11. Tá? E aqui eu tenho, então, meu código C, minha implementação em C desse exercício. Observe, eu declarei aqui a variável, aqui eu declarei a variável do contador, aqui eu começo o contador igual a 0 até i menor que 4 e faço a leitura dos dados. Então, aqui eu faço a leitura dos dados, a entrada de dados. E aqui eu dou uma mensagem só para mostrar que a partir de agora eu vou imprimir os valores e faço um novo laço de repetição imprimindo os valores. Observe que agora eu tenho números de i. Por que de i? Porque eu tenho que imprimir os valores de cada posição. E o vetor tem quanto? 5 posições, começando em 0 e indo até 4. Vamos ver a execução disso? Deixa eu pegar aqui o código para que possamos ver a posição disso. Então, aqui eu tenho a declaração da variável vetor, a declaração do contador. Aqui inicializo o contador igual a 0. Contador aqui é menor que 5 e contador mais, o i mais, exatamente. Aí digite o valor de i, tá? Scanf para fazer, agora eu tenho que dar a posição sempre do vetor, tá? O vetor sempre você vai ser obrigado a informar a posição. Depois que eu fizer as 5 leituras aqui, eu imprimo valores digitados e faço a impressão dos 5 valores que estão dentro do vetor números. Vamos ver se isso realmente funciona? Vamos executar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Então, eu vou digitar aqui. Eu vou voltar aqui para digitar exatamente os mesmos valores que nós utilizamos aqui. Tá? Exatamente os mesmos valores que nós utilizamos no teste de mesa para verificar se está correto. Então, vou colocar 4, 8, 2, 10, 6. Ok? Então, tá aqui. Ó. Fiz a leitura, valores digitados. 4, 8, 2, 10, 6. Então, aqui ele fez a entrada de dados e, em seguida, ele imprimiu os valores seguindo o laço de repetição, conforme nós apresentamos aqui. Então, funcionou. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício elabora um programa em C que leia 5 números inteiros. Armazene os valores em um vetor e calcule a soma de todos esses elementos digitados. Calcule e exiba a soma, tá? Então, esse é o enunciado do problema. Em seguida, vamos pensar na solução. Então, qual é a entrada de dados? Ler 5 números inteiros, armazenar e somar esses números e, em seguida, então, exibir o total da somatória desses números lidos.
Observe, aqui nós temos o nosso algoritmo, início, declarei o vetor número de 5 posição, 0 a variável soma e a variável i começa na posição 0, importante isso, tá? Jamais utilize uma variável soma sem antes inicializar ela. O ideal é que toda variável que você vai utilizar no seu programa, você inicialize ela com 0, ou com um valor vazio inicial. Aí vai lá, 0 é menor que 5? Sim. Então ele vai ler o número da posição 0. Em seguida vai pegar soma igual soma, que é 0, 0 mais o número lido. E daí vai para o próximo. 1 é menor que 5? Sim. Vai aqui, de novo, todo o processo. 2 é menor que 5? Sim. 3 é menor que 5? Sim. 4 é menor que 5? 4 é menor que 5? Sim. 5 é menor que 5? Não. Então ele vai exibir o que tiver na variável soma e vai para o fim. Então aqui ele vai exibir o que tiver na variável soma e vai para o fim. Tá? Vamos fazer o teste de mesa. Então na posição 0, vamos dizer que eu digitei o número 3. O que eu tenho na soma anteriormente? 0. Isso é importante, por isso que eu falei, inicializar a soma com 0 é importante para evitar que tenha sujeira aqui e acabe entrando um número sem você ter o controle disso. Quando você manda começar com 0 a variável, significa que você sabe o que tem dentro da variável. Né? Então, o usuário digitou 3 com 0, vai dar 3. No segundo laço, o usuário digitou 5 com 3, vai dar 8. 3 que já tinha, né? No terceira digitação, o usuário digitou 2 com 8 que já tinha, vai para 10 a soma. Na quarta digitação, né, o usuário digitou 4, com 10 que tinha, vai para 14. Na quinta e última digitação, o usuário digitou 6, com 4 foi para 20. Então, a somatória, a saída do seu teste de mesa vai ter que ser 20. Ok? Vamos fazer novamente o teste aqui. Então, aqui nós temos o código C novamente. Eu tenho a declaração aqui do número, a inicialização que eu comentei com vocês da soma igual a 0, e eu tenho a declaração da variável i, que geralmente é utilizado para contador. E aqui eu tenho o laço de repetição, que é o for. Então, digite o valor, ele vai digitar o valor aqui, e aqui eu já vou fazer a somatória desse valor, acumulando na variável soma. E depois que ele sair do laço de repetição aqui, aí eu vou simplesmente imprimir o resultado da soma. Vamos verificar se isso funciona? Então, vamos para a nossa implementação. Então, aqui eu tenho a declaração do vetor, aqui eu tenho a inicialização da variável soma e a declaração dela, aqui eu tenho a declaração do contador do i, que nós utilizamos como contador. E aqui, então, eu tenho o laço de repetição, tá? Que trabalha do seguinte modo. Ele faz a leitura das 5 posições e, em seguida, ele vai acumulando esses números lidos dentro da variável soma. E, no final, depois que sai do laço de repetição, ele executa o soma. Vamos fazer um teste? Vamos voltar para o nosso teste mesa aqui e vamos executar esse programa para ver se ele vai sair o resultado 20, conforme está no nosso teste mesa. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos digitar então o valor 3, que foi o que nós tínhamos lá no teste mesa, depois o 5, depois o 5, peraí que deu um probleminha aqui na execução. Vamos fazer aqui novamente. Vamos ver o 3, né? 3, o 5, o 2, o 4 e o 6. Então, a soma total é 20. Então, funcionou perfeitamente o nosso código aqui. Tá? A execução deste programa em C. Então, observe, sempre para mim ler, antes que nós não utilizávamos vetores, eu só utilizava aí comercial números. Agora não, agora eu preciso dizer qual posição, porque é a posição em que ele vai armazenar a informação. A mesma coisa para imprimir. Então, toda operação que eu fizer com vetores, eu preciso informar o índice. Ou via um laço de repetição, ou valores fixos no índice. Mas eu preciso informar. Eu não posso somente dar o nome da variável sem apontar o índice. Okay? Então funcionou. Vamos para mais um exemplo? Elabore um programa em C que leia 5 números inteiros, armazene um vetor e encontre o maior valor digitado. Então vamos lá.
Pensar na solução. O que eu vou ler? 5 números inteiros. Qual vai ser minha entrada? O que eu vou fazer no processamento? Armazenar no vetor, assumir o primeiro número como maior e comparar com os demais. Tá? E no final fazer o quê? Imprimir o maior valor. Pensei na solução, em seguida eu vou para... Agora, é importante salientar que essa parte do pensar na solução e da construção do fluxograma continuam sendo as partes mais importantes. Se você errar nessas duas partes, o resto você vai continuar errado. Fica mais difícil de você corrigir. Então, dê uma atenção especial sobre a parte de pensar na solução e sobre o fluxograma, que é o algoritmo. Aqui eu tenho o início, em seguida eu tenho a declaração do vetor, o maior e o i igual a zero. Aqui eu tenho a leitura do número zero, tá? Eu fiz a leitura da posição zero, coloquei a posição zero como já sendo maior, e daí inicializei i igual a 1, tá? Então a posição zero eu já faço a leitura anterior, nesse caso aqui, tá? E daí eu tenho i, então venho aqui, 1 é menor que 5? Sim. Então venho aqui, leio a posição 1 e verifico. O número da posição 1 é maior que o maior, que é o da posição 0? Se sim, eu já substituo o maior pelo da posição 1. Se não, eu só incremento e vou para o fim. Tá? Se for, eu também incremento e vou para o fim, não, volto a testar o laço. Então, 2 é menor que 5? Sim. E faço de novo, verifico se é maior ou não e faço isso aqui. Até que 4 é menor que 5? Sim. Faço a mesma coisa aqui. Tá? Sigo esse fluxo aqui. E 5 é menor que 5? Não. Aí eu exibo o que tiver na variável maior. Ok? Dá uma boa estudada nessa lógica aqui para você entender. Agora lembre-se o seguinte, nós continuamos com aquele cenário que, quando eu dou o enunciado do exercício, você não deve seguir assistindo o vídeo. Você precisa parar e fazer o quê? Resolver o exercício completo. Depois que você resolver e tiver a sua resolução do exercício, aí sim você volta e assiste o vídeo para você visualizar a minha resolução. Vamos lá para o código C? Vamos lá para o código C para ver a execução, tá? Então, observe aqui que nós temos, então, nosso código C aqui para a execução e vamos vir para cá para que você possa exatamente ler o maior. Então, olha aqui, eu tenho um laço de repetição para fazer a leitura dos números, tá? E coloquei aqui um outro laço de repetição para testar se ele é maior ou não, tá? Mas eu poderia fazer diferente, tá? Poderia já testando se é maior ou não no mesmo laço de repetição, tá? Eu poderia fazer exatamente isso aqui, ó. Se você observar, eu poderia fazer... Tem várias soluções para isso, tá, gente? Tem várias soluções, não é uma solução única. Então aqui eu fiz primeiro a leitura dos números e depois eu fiz a verificação de qual é o maior. Tá? Então peguei o maior da posição 0 e daí fui da posição 1 até a posição 5. If número da posição 1 é maior que o maior? Se sim, eu já atribuo o maior. E vou para o 2, e vou para o 3 e assim por diante. No final eu imprimo o número que é maior. Vamos verificar se isso funciona? Vamos verificar se isso funciona. Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, 2. Opa. Só um pouquinho aqui que... fazer aqui novamente. 2, 3, 8. Colocar aqui 1, 4. Qual que é o número maior? O número maior é o número 8. Então, funcionou adequadamente. Vamos executar novamente? Para ter certeza, vou colocar aqui 9, 4, 5, 7, 10.
Muito bem, o número maior é o número 10. Então, funcionou adequadamente no nosso código. Claro que aqui, durante a apresentação desse vídeo, durante a apresentação dessa aula, eu estou seguindo passo a passo, mas está fluindo e fazendo exercício. Na sua resolução aí, quando você estiver resolvendo, provavelmente você vai ficar 1 hora, de repente, 2 horas, no mesmo exercício, tentando resolver até você chegar a uma solução. É importante que você faça isso. Não siga simplesmente um vídeo só assistindo, não. Faça isso. A programação, você aprende praticando ela. Se você não praticar, você pode assistir esse vídeo, essas aulas, muitas vezes que seu aprendizado ainda será prejudicado. Então tem que sentar, colocar o computador na frente e fazer toda a programação, desde o passo inicial de entender o problema, pensar na solução, elaborar o fluxograma e traduzir, fazer o teste de mesa e daí sim traduzir esse fluxograma para a linguagem de programação em si. Aqui estaria o teste de mesa para ser feito e vamos para o próximo exercício. No próximo exercício, vamos ter aqui elaboração de um programa em C que leia 5 números e armazene o valor em um vetor. E conte quantos são pares e quantos são ímpares. Esse é o problema. Então, vou ler 5 números, armazena num vetor e contar quantos são pares e quantos são ímpares. Então, aqui tenho a entrada 5 números inteiros. Processamento, armazenar os números, verificar se é par ou ímpar. Tá? Quando que é par? Quando a divisão por 2 é igual a 0. Quando o resto da divisão por 2 é igual a 0. E incrementar o contador. E depois a saída de dados vai ser o quê? Imprimir a quantidade que são pares e a quantidade que são ímpares. Vamos lá? Vamos para o nosso fluxograma. Então tem início aqui, vetor, declarei o vetor de inteiros de números de 5 posições, zerei a variável de pares, que é onde eu vou armazenar os números contados de pares, e a variável de ímpares e inicializei o contador. Então 0 é menor que 5? 0 é menor que 5? Sim. Então, vou ler o número da posição 0. Vou ler o número da posição 0 e vou verificar se ele é par. Se ele é par, eu acrescento 1 no par. E incremento ele, faço o incremento dele e volto para cá. Então, 1 é menor que 5? Sim, leio. Se não for par, incremento ímpar, vou para cá e volto. 2 é menor que 5 e assim por diante. 3 é menor que 5? 4 é menor que 5? Sim. Então, faço a leitura. 5 é menor que 5? Não. Então, venho para cá e imprimo quantos eu contei em pares e quantos eu contei em ímpares. Fácil, né? Vamos seguir? E como ficaria esse código na linguagem C? Então, você tem a declaração do vetor aqui, você tem a inicialização das variáveis aqui, tá? Você começou aqui na posição 0, lastro de repetição, i menor que 5, você vai digitar o valor aqui e já vai verificar se é par. Se for par, você já conta nos pares. Se não for par, automaticamente ele é o quê? Ímpar. E depois que ele sai do lastro de repetição, o que eu faço? Eu imprimo a quantidade de pares e a quantidade de ímpares. Vamos verificar a execução do código para... Então, vamos lá fazer a verificação do código. Aqui eu tenho exatamente aquela implementação lá. Tá? Então, vamos executar. E vamos rodar. Então, vou colocar aqui 4, 6, 8. Então, vou ter 3 pares aqui. 7, 3 pares e 2 ímpares. Perfeito, funcionou adequadamente. Só vou passar aqui no código para você verificar. Tá? Então, a declaração do vetor, a declaração de inicialização das variáveis, o laço de repetição aqui do for, né? O laço de repetição aqui do for, que faz o quê? Faz exatamente a leitura do teclado, do scanf, vê números da posição, verifica se é divisível por 2, se o resto da divisão é 0, significa que ele é par, incrementa, se não, significa que ele é ímpar, e no final eu só imprimo esses valores, ok? E aqui teríamos o teste de mesa, então, tá? Do fluxograma anterior. Tá? O teste de mesa ficou após o código C, tá? Por algum equívoco do slide aqui, mas ele deveria estar antes do código C. Mas vocês já sabem que o teste de mesa vem antes da implementação em C, exatamente para verificar se o fluxograma está funcionando ou não. Exercício 5. Então, elabore um programa em C que leia 5 números inteiros,
armazene em um vetor, tá? E exiba em ordem inversa que os números foram digitados. Ou seja, se eu digitar o número 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ter que exibir 5, 4, 3, 2, 1. Isso é interessante. Então, vamos pensar na solução? Entrada, 5 números inteiros. Processamento, armazenar em um vetor esses números inteiros que são das entradas. Percorrer o vetor de trás para frente, ou seja, da posição 4 até a posição 0 e exibir. Porque geralmente você vai da posição 0 até a posição 4. Então agora, na hora de exibir, você precisa inverter essa posição. Então, como ficaria o nosso fluxograma neste caso aqui? Então, você teria aqui o início, a declaração do vetor, certo? Isso teria o início, a declaração do vetor. E, em seguida, o que você tem? Depois da declaração do vetor, você tem ali a inicialização da variável i, certo? Tem a inicialização da variável i. Né? Você tem a inicialização da variável i. Muito bem. Você tem a inicialização da variável i. E você tem a condicional, que é i menor que 5. Então, 0 é menor que 5? Sim. Então, vai ler o número da posição 0, vai incrementar e vai ler para cá. Então, o que ele faz primeiro? Ele faz a leitura das 5 posições nesse laço de repetição aqui. Quando i for 5, 5 é menor que 5? Não. Então, ele vai lá. Aí, ele inicializa, em vez de inicializar 0, observe, ele inicializa o quê? Em 4. Aí, i é maior ou igual a 0? Sim, que é 4. Exibe o número de quê? Da quarta posição. Tá? Da posição, na verdade, se a posição começa em 0, ele vai exibir do índice 4. E daí, em vez de ele somar mais 1, ele vai diminuir mais 1 e vai fazendo esse processo de diminuição até chegar em 0. 0 é maior ou igual a 0? É igual. Então, tá valendo. Aí ele vai exibir na posição 0, vai incrementar mais 1, e daí vai menos 1. É maior ou igual a 0? Não, vai para o fim. Então, ele faz a inversão. Então, no teste de mesa, nós teríamos exatamente isso aqui. Ó. Tá? Você teria a leitura, tá, das 4 posições e a impressão, tá, em ordem inversa. Vamos lá para o código C? Vamos lá para o código C para verificar como isso ficaria no nosso código C. Então, aqui eu tenho a leitura da posição 0, dos 5 números. Tá? Eu tenho a leitura dos 5 números. Ok? E da posição 0 até a posição 4, do índice 0 até o índice 4, e daí eu vou imprimir os valores na ordem inversa. E daí eu começo do 4 até quando ele for 0. Em vez de eu colocar mais, eu coloco menos, que ele vai fazer a inversão. Observe, vamos executar? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. Vou colocar exatamente os números sequenciais para vocês verificarem. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. E assim por diante. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 13, 12, 11, 10. Então, ele fez exatamente a inversão da execução deste código. Ok? Vamos para o próximo. E o próximo exercício. Elabore um programa em C que leia 5 números. Armazene-os em um vetor e, em seguida, encontre e exiba o maior e o menor número digitado. Então, agora eu preciso ter uma variável de controle para controlar quem é o maior e quem é o menor número digitado. Então, o que consiste? A entrada, ler 5 números inteiros, inicializar maior e menor com o primeiro elemento do índice 0 e percorrer o vetor. Tá? E no final exibir qual foi o número maior e qual foi o número menor digitado. Então aqui é um pouquinho mais complexo. Observe que o fluxograma já fica um pouquinho mais complexo. Você vai fazer a declaração do vetor aqui, inicializar as variáveis maior e menor, e daí você começa aqui. Então, você faz a leitura. Menor que 5, sim, você faz a leitura do teclado. Aqui serve simplesmente para você fazer a leitura de todos os números. Tá? E depois eu faço o quê? Aí eu inicializo o maior com o número 0, com o número da posição 0, e o menor também com o número da posição 0. E o i, daí vai começar na posição 1, porque o 0 eu já peguei para o maior e para o menor.
E daí eu verifico. Enquanto o i não for igual a 5, ó, pego o i. Se o número da posição 1 for menor que o menor, então eu atribuo o número da posição 1 como menor. Se não, não faço nada. Se o número da posição i for maior que o maior, então eu atribuo o maior aqui. Depois eu faço o quê? Qualquer um dos caminhos que ele percorrer, eu faço o quê? O i e volto para incrementar o próximo, tá? E volto para incrementar o próximo. Assim eu fico fazendo até que o for 5. Quando o i for 5, eu exibo o número maior e exibo o número menor e vou para o fim. Vamos verificar a implementação desse código? Antes de verificar a implementação, deixa eu só fazer um detalhe aqui, que é exatamente fazer a exibição. Que é exatamente fazer a exibição do teste de mesa. Então aqui eu tenho a leitura, ó, 5 maior, 5, sempre a primeira posição, e o menor, 5, inicialização. Depois na segunda posição, eu digito 8, atualiza o valor do maior. O 5 não atualiza, por quê? Porque ainda continua sendo menor. Depois eu leio, vou para outra posição, aí eu digito 2. O 2, o 8 continua sendo maior. 2 não é maior que 8, mas o menor eu atualizo o menor. Depois eu vou ler o 9. O 9 é maior que 8, então atualizo. Mas o 2 eu não atualizo porque já está o menor. E no final das contas, na última posição, eu leio 4, o usuário digita o 4, o 9 já está sendo maior, o 4 não é maior que 9, nem menor que 2, então nenhuma atualização. No final, eu imprimo o maior 9 e o menor 2, tá bom? Vamos fazer a execução disso em C? Então vamos lá. Aqui tem o código C. Inicializa as variáveis, inicializa as variáveis, tá? Faço o laço de repetição para ler os valores, inicializa a variável menor com o primeiro elemento do vetor. Agora, é importante vocês considerar, essa é uma solução que eu coloquei. Para esse exercício, existe mais de 10 soluções possíveis e que está correta. Por isso eu volto naquele momento em que falei que você deve, a partir do enunciado do exercício, construir toda a sua solução antes de visualizar a minha solução. Porque essa foi uma solução rápida que eu pensei exatamente para ensinar para vocês. Aqui eu tenho o laço de repetição, então o laço de repetição, esse laço de repetição eu utilizo só para checar qual é o valor e qual é o menor, com um condicional aqui se for maior ou menor, para ficar atualizando sempre a variável maior ou menor. Quando for maior, eu atualizo a variável maior, quando for menor, eu atualizo a variável menor. Tá? E aqui no final eu só imprimo esse resultado na tela. Vamos lá para a execução? Então vamos lá para a execução desse código. Então, olha só, vou digitar aqui, por exemplo, o 1, o 5, o 10, o 4 e o 3. Ó, qual a variável maior? Foi o 10. Qual a variável menor? Foi o 1. Ou seja, funcionou meu código aqui, que é exatamente aquele código que nós projetamos anteriormente, que eu faço a leitura, inicializo o maior e o menor com a posição 0, e em seguida eu verifico se é maior ou se é menor para atualizar a variável maior e a variável menor. E no final eu só exibo o maior e o menor. Tá bom? Então, diante disso, nós seguimos para mais um exercício para fazer. Vamos a um exercício um pouco mais elaborado. A partir de agora, a gente começa a aumentar o nível de complexidade desse exercício. Então, crie um programa em C que leia a nota de 5 alunos. Calcule a média da turma e, em seguida, exiba quantos alunos ficaram com a nota acima da média. Tem que entender bem o que o enunciado pede. Você vai ler a nota de 5 alunos, vai calcular a média da turma e vai verificar quantos alunos ficaram com a nota acima da média. Para isso, o que você vai ter que ter? A leitura de 5 notas. Segundo, você vai calcular a soma e a média da turma. Depois você vai percorrer o vetor novamente, contando quantos alunos ficaram acima dessa média calculada.
Depois você vai exibir qual foi a média e quantos foram os alunos que ficaram acima dessa média calculada. Vamos lá? Então, nós temos aqui a declaração das variáveis, em seguida nós temos aqui o laço de repetição. Então, i é menor que 5? Sim, eu vou ler a nota de i, vou somar a nota e vou fazer o laço de repetição aqui. Quanto i for menor, eu vou fazendo esse laço de repetição aqui. Quando i for 5, vai sair para cá. Aí eu vou calcular o quê? Calcular a média. Como eu li 5, eu vou pegar a soma e dividir por 5, eu tenho a média. E daí eu começo novamente o contador em 1 para fazer o laço, para verificar o quê? Eu tenho a média agora, então agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso percorrer o laço e verificar quantos ficaram acima da média. Aí eu faço essa verificação somando com a variável acima. Tá? Aí faço esse laço de repetição com todos os números e no final eu só imprimo a média, que eu já calculei aqui, tá? E o quantos ficaram acima da média que eu calculei nesse novo laço de repetição. Então, aqui eu tenho um teste mesa também, da posição 0, digitei nota 7, então soma 7, 8, soma 15, 6, 21 e 5, 9, 22 e 5, 5, 36, 36 dividido por 5 deu 7,2 a média, tá? E daí percorro novamente o laço e verifico quantos ficaram acima de 7,2. Então, você tem aqui um que ficou acima de 7,2, o outro que ficou acima. Então, total de 2 e imprimo esse resultado no final. Tá? Vamos para a implementação? Então, essa é a implementação que eu tenho. Tá? Eu tenho a declaração das variáveis, tá? A inicialização delas, tem o laço de repetição para a entrada de dados, e eu fazendo a somatória aqui da entrada de dados. Em seguida, eu calculo aqui a média, e daí verifico quantos alunos aqui nesse outro laço de repetição ficaram acima da média. E no final eu imprimo o resultado, qual foi a média e quantos alunos ficaram acima da média. Vamos ver o resultado disso? Muito bem. Então, eu tenho aqui, tá? Exatamente a declaração das variáveis e a inicialização delas. Em seguida, eu tenho a leitura das médias e a somatória de todas as notas digitadas. Aí eu calculo a média aqui, pegando a somatória de todas, dividindo por 5. E em seguida eu verifico quantos estão acima da média e finalmente então eu só imprimo. Vamos verificar se isso de fato funciona? Então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui 2. Opa. Executar aqui 2. Colocar aqui 8. Colocar aqui 7. E colocar aqui 3. E colocar aqui 6. Então, a média foi 5,2. E quantos ficaram acima da média? Quantos ficaram acima de 5,2? 1, que foi a nota 8, 2, 3. Ok? Então, ele funcionou perfeitamente esse exercício. Observe que já são exercícios um pouco mais elaborados. Vamos a seguir para mais um exercício? Então, aqui você vai ler 5 números inteiros, armazenar em um vetor, e em seguida você vai exibir o vetor em ordem inversa em que os números foram digitados. Nós fizemos um exercício muito semelhante anteriormente. Então, esse não há nenhum segredo da execução. Por quê? Porque você vai ler 5 números inteiros, armazenar em um vetor, tá? E percorrer um vetor de trás para frente até 0 para exibir esses números. Tá? Então, você tem aqui a leitura dos 5 números inteiros, tá? Fazer a leitura aqui dos 5 números inteiros, e em seguida você vai começar da posição 4 até a posição 0. Tá? E daí vai exibindo os números até que a condição seja menos 1. Quando ela for menos 1, você vai para o fim. Tá? E aqui nós temos o teste de mesa desse exercício. Tá? Então, aqui exatamente o teste de mesa já da exibição. Então, se você lesse aqui os números, você teria exatamente a saída desses números invertido. Então, aqui nós temos a implementação. Você tem aqui o laço de repetição para leitura,
E aqui você tem o laço da repetição começando de 4 até da posição 4 até 0, para imprimir inversamente os valores lidos, que foi da posição 0 até a posição 4. Vamos verificar se isso funciona adequadamente. Eu estou passando rapidamente esse, porque nós já tínhamos resolvido anteriormente. Então vamos lá. Vamos considerar aqui que eu vou ler aqui o número 1, vou colocar aqui 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, tá? Vocês podem fazer modificações, sabe, gente? Como pequenas modificações, por exemplo, aqui, ó. Vocês perceberam que eu coloquei tudo aqui na mesma linha. Ah, professor, mas eu não quero na mesma linha. Tudo bem, você vem aqui, ó, e coloca um /n. Então não fica somente nos exercícios que eu coloquei aqui, tá? Você pode fazer mudanças. Olha só. Então eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então ele um embaixo do outro. Ah, não, professor, eu não quero isso, eu quero um tracinho entre um número e outro. Tudo bem. Você vem aqui e coloca um tracinho. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Você pode colocar os números que quiser. Um tracinho, tudo bem. Tá? Então fica a seu critério como você quer mostrar os dados, faça modificações no programa após funcionar, isso faz parte do seu aprendizado, tá bom? Em seguida, nós vamos então para encerrar o último exercício. Tá? Então você vai criar um programa em C que leia 5 números inteiros, armazene um vetor e em seguida o programa deve ler um número x e verificar se o número x está presente no vetor. Tá? Então o que acontece? Eu vou fazer uma busca. Eu vou ler 5 números, o usuário vai digitar 5 números. Depois eu vou digitar um número, eu quero o número 5. Aí você vai ter que dizer, esse número 5 não está no vetor, ou esse número 5 está no vetor. Está na posição x do vetor. Vamos verificar isso? Então, ler números 5 números e ler o número que vai ser buscado. E daí, percorrer o vetor e encontrar o número x na posição e parar a busca. Tá? Usar uma variável de controle, uma variável de flag, e exibir a posição x, tá? Caso eles tenham sido encontrado ou se não foi encontrado aquele número. Então, a primeira coisa que você vai fazer, declara as variáveis, inicializa, e faz o laço de repetição para quê? Para você poder ler os 5 números. Em seguida, você vai fazer o quê? Você vai ler qual número você deseja buscar. E daí, você vai percorrer o vetor, tá? Tentando verificar, tá? Qual é a posição. Tá? Então, enquanto o i for menor que 5 e o número encontrado for igual a 0, ou seja, ele não encontrou o número, tá? Ele não encontrou o número, tá? Porque quando ele encontrou o número, ele coloca 1. Eu vou ficar aqui, ó, repetindo isso aqui, ó. Ou esse aqui, caso ele não... Quando ele encontrar, ele vai por aqui. Quando ele não encontrar, ele vem por aqui. Incrementa e vai para o próximo. Aí, depois que ele passou, se for o número encontrado, ele vai exibir aqui, ó. Encontrado na posição X. Se não for encontrado, ele vai dar a mensagem número não encontrado e vai para o fim. Vamos verificar a execução disso? Muito bem. Aqui eu tenho a execução. Tá? Tenho a declaração das variáveis, aqui eu tenho a leitura dos números, tá? Dos 5 números. Em seguida, eu tenho a leitura de qual número eu quero localizar. Tá? E daí eu tenho a busca para encontrar um número. E por último, eu tenho então para verificar. Se eu encontrei o número, eu vou exibir a posição do número. Se eu não encontrei o número, eu vou exibir número não encontrado. Vamos verificar se isso funciona na prática? Vamos verificar aqui. Então, aqui está. Observe aqui. Eu leio os 5, fiz a declaração das variáveis. Em seguida, eu percorri, fiz a leitura dos 5 números. E daí, em seguida, eu pergunto qual o número que eu desejo localizar. E daí, faço o bloco de condicional com laço de repetição para tentar localizar. Tá? Observe o seguinte, gente. Aqui, nós temos um outro detalhezinho. Ó, vamos lá. Vamos digitar os 5 números aqui. Vou digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, ok? Qual o número eu desejo buscar? Vou colocar o número 6. O número 6 eu não digitei. Então ele vai ter que dizer o quê? Número não encontrado. Número não encontrado. Perfeito. Vamos executar novamente? Vamos executar novamente. 1, 2, 3, 4, 5.
Qual número deseja buscar? O número 3. Muito bem, o número 3 está em qual posição? Na posição 2 do vetor. Tá? Na posição 2 do vetor. Então, ele encontrou. Agora, observe o seguinte, gente. Olha só. Uma vez que ele encontrou o número aqui, ó, eu poderia deixar ele ficar repetindo as 5 vezes. Só que se ele encontrou o número ali, como foi o caso que ele encontrou ali na posição, se eu não me engano, foi no terceiro aqui, na posição 2 do vetor, porque aqui é 0, né? Aqui é 0, 1, 2 do vetor. Na posição 2 do vetor, eu poderia deixar ele ir procurando até a posição 4 do vetor. O que esse break faz? Esse break faz o seguinte: se eu já encontrei o que eu procurava, eu dou um break, ele já sai fora do laço de repetição. Ele não continua o laço de repetição, tá? Então, esse break serve exatamente para interromper o laço de repetição. Lembra o laço de repetição? Ele vai repetir até que a condição lá em cima seja falsa. Nesse caso aqui, quando eu dou um break, ele automaticamente pula para fora do laço de repetição. Então, o break pode ser utilizado tanto com o while, quanto com o do while, tanto com o for. Então, quando ele já encontrou ali na posição, ele já sai fora do laço de repetição e não continua repetindo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, otimiza a busca. Por quê? Porque ele evitaria ficar repetindo. Vamos dizer que se tivesse um laço de repetição de 1000 números e ele encontrou ali no segundo número, ele não precisava percorrer os 1000 para dizer no final que encontrou no segundo. Tá? Então, isso é extremamente otimiza, deixa mais rápida a busca, tá? A execução do seu programa mais rápido. E com isso, então, nós concluímos este módulo sobre vetores. Dê uma boa revisada, refaça os exercícios, porque agora você chega a um nível de muito interessante em termos de conhecimento em programação, tá bom? Eu espero que você tenha tido um bom aprendizado até aqui. Posteriormente, nós seguiremos aí para funções e para a elaboração do projeto final nos próximos módulos.